vamos dar início à nossa noite de estudos, convidando a nossa irmã Inês para fazer os informes da sala. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Sala Chico Xavier. Toda segunda-feira, reunião pública, de 20 às 21 horas. Às quartas-feiras, o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o ESG, mediunidade, e o EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina, de 19 às 21 horas. Aos sábados, evangelização infantil, de 17 às 18 horas. Aos domingos, ERG, EAD e mediunidade, de 8h30 às 10h30. A sala também dispõe de atendimento paterno às segundas-feiras, às 19 horas, com agendamento. Falar com nossa irmã Raquel ou outro tarefeiro da nossa casa. A sala também, gente, está fazendo a implantação de culto no Evangelho no Lar. Todo mês, no terceiro domingo, o culto é na casa de um irmão aqui da nossa sala. Ontem foi na casa da nossa irmã Raquel, Laura, e no próximo mês estão convidados, no dia 19, será na minha humilde residência, tá? De 17 às 18 horas. Mas pode qualquer pessoa que quiser, gente, o culto, nós temos ali no quadro, a listagem com os meses, até junho já tem. De junho em diante, se alguém quiser, só lá escolher o mês, que nós iremos com o maior prazer, tá bom? E lembrando aos nossos irmãos que no dia 9 de junho está chegando o nosso chá fraterno da Sala Chico, tá? Todos eles estão convidados, continua o mesmo valor, tá, gente? R$10 o nosso convite. Nossa irmãzinha, tem o convite lá fora, nossa irmã Vera. A nossa lista de doações também, quem quiser nos ajudar, também se encontra lá fora. Qualquer ajuda será muito bem-vinda. Esse chá é em prol da nossa casa, tá bom? Dando prosseguimento à nossa noite de reunião, vamos fazer a leitura da página inicial do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Recebeste a luz? Recebeste o Espírito Santo quando creste? O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para identificação pessoal na estatística da igreja que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número no cadastro religioso do templo a que se filia. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham contentamento da mesa eucarística e lhes avita a esperança no céu. Outros cantam em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando o largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais, que lhe consolidam a convicção na imortalidade e além. Todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao Mestre do amor. Lembra-te que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu ao teu lado, que permanece esperando por ti. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, vimos mais uma vez nesta noite agradecer a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Deus. Que possamos aproveitar cada minuto nesta noite
que explique a espiritualidade amiga, oriente e console a todos aqui presentes nesta noite. Todos aqueles a quem o nosso pensamento se destina, a nossos amados irmãos que buscam consolo e conforto no seu dia a dia. Graças a Deus. Vamos chamar nosso irmão Araíto para dar início à nossa palestra. Irmão, seja bem-vindo. Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Então, vamos estar aí no quadro. O tema de hoje, Evangelho do Espiritismo, capítulo 3, itens 13, 14 e 15, é o mundo de provas e expiações. Esse é o nosso tema, nossa reflexão dessa noite. É interessante, eu sempre falo na questão da reflexão, porque é importante que reflitamos sempre. A doutrina nos traz ensinamentos, nós possamos sempre refletir do nosso papel nesse mundo. A partir do momento que começamos a compreender melhor, teremos, consequentemente, ações melhores. Como leu a lição, não é a luz que espera por nós, ou seja, nós temos que fazer esforço para isso. Nesse item, nesse capítulo, que fala sobre mundo de provas e expiações, que é a muita morada na casa do meu pai, Jesus há mais de 2000 anos nos falou isso, que existem muitas moradas na casa do pai. E é interessante que naquela época não se tinha telescópio Hubble, ninguém sabia quase nada do universo, e Jesus vem nos trazer essa afirmativa, que hoje nós sabemos disso, né? Hoje a ciência, em relação à astronomia, parte já se consegue visualizar 40 anos de luz de distância. Então é uma distância boa. Já se verifica que no universo, né, existem já foi verificado isso, são vários planetas típicos, né, da aparência do nosso. Já se verifica isso. Já se consegue calcular a nossa Via Láctea, a distância, segundo o físico, do início dela até o final, se nós conseguimos transpassá-la, né, de uma ponta a outra, nós levaremos nada mais, nada menos que 2 milhões de anos-luz. Qualquer coisa, né? A gente não tem nem como imaginar 2 milhões de anos-luz. Acho que é o tempo que a gente vai necessitar de espírito imperfeito a espírito de luz, essa caminhada. Né? Então, então é importante nós sabermos, e Jesus já nos falava sobre essa situação. Esse capítulo vai falar todo sobre isso. Né? Kardec inicia, no anterior a esse, ele até nos fala que, com relação a essa questão dos mundos, ele nos traz, dizendo que o tipo de mundo que existe, mundos primitivos, provas e expiações, que é o nosso, mundo de regeneração, a Terra passa, está passando, né? Vai passar por um de regeneração, mundos ditosos e mundos celestes ou divinos. Aí Kardec até fala que essa categoria, que está no inferior, fala que essa categoria de mundo não é nada absoluto. É uma coisa mais relativa, porque realmente, a gente falar que o superior e o inferior está na razão de comparação. Nós não vamos comparar o que é superior e o que é inferior. No mundo de prova e expiação, como diz Santo Agostinho, nós já deveríamos saber, não precisava falar nada, mas nós deveríamos saber, nós vivemos no mundo de prova e expiação. Mas nós não conseguimos ainda entender bem essa questão, o que nós estamos fazendo aqui. Então a doutrina vem nos trazer, vem nos revelar, através dos espíritos superiores, como é que nós devemos agir, por que estamos aqui. Então Santo Agostinho já nos diz, quem está aí é porque está no mundo de prova e expiação, necessita espiar e necessita provar. Espiar é o quê? Provar. Isso daria uma outra palestra. Prova e expiação seria uma outra. Então a gente vai falar assim, rapidamente, tem que ficar deve estar focado nesse assunto do mundo de provas e expiações. Então, provas. Mais ou menos dizendo, prova, que a gente dá sempre esse exemplo como uma escola. Né? Você estuda, daqui a pouco o professor vai te dar uma prova para verificar o quê?
se realmente você aprendeu. Então, isso é mais ou menos. Quando nós viemos para o mundo, enquanto espírito, retornamos aqui. Somos espíritos que vieram o quê? Provar se realmente a gente é capaz de fazer algo. Por exemplo, eu acho que no mundo espiritual, eu trabalhei muito a minha paciência. Então, eu venho no mundo de prova e expiação para quê? Provar que eu já tenho paciência. Porque quando eu digo assim, eu perdi a minha paciência, é porque eu não tenho. Por quê? Porque quando nós vamos, para mim provar que eu tenho paciência, eu preciso viver ou vivenciar com pessoas que façam com que exercitem, que me vão verificar, que testam, para verificar se eu realmente tenho paciência. Então, essa seria a minha prova. Testar a minha paciência. E prova e expiação, isso seria mais tempo de falar, falei até um pouco mais, mas são bem parecidas. E expiação? Expiação é a nossa vivência. Nós retornamos, por exemplo, desencarnamos, vamos chegar ao plano espiritual. Caramba, eu devia ter feito aquilo. Eu preciso consertar o que eu fiz de errado. Então, eu retorno para uma expiação, porque para vivenciar, não basta lá dizer, não me arrependi, poxa, eu devia ter feito. Não, eu tenho que vivenciar. Como eu farei isso? Retornando ao mundo igual ao nosso. Se eu for para um mundo ditoso, que minha capacidade, o que vai ocorrer? Eu não vou conseguir provar nada, o pessoal não vai testar minha paciência, não vai verificar, não vai ver, porque eu só vou estaria vivenciando com espíritos muito superiores. É o caso como a lição 2, verdadeiro silício, né, na hora do Evangelho. Se eu me proponho a subir no morro, ficar no morro, esperando, me preparando para me tornar melhor, esse tempo que eu fico lá não vai adiantar, porque eu vou estar testando o quê? Eu estou sozinho. O que eu testo? Nós, na vivência, é que nós vamos testar, nos arranhões. É por isso que a família é sagrada. Né? Nossos irmãos, nossos parentes, nossos pais, nossas mães. Então nós vivemos nesse grupo, primeiro pequeno, para depois vivenciar um grupo maior. E todos nós estamos no lugar certo, no local certo. Então a expiação seria nesse sentido. O meu vizinho lá botou um cano do lado da minha garagem. Aí eu chego lá, carro, todo dia cheguei um dia invocado, atropelei o cano dele, arrebentei tudo, estourei o cano dele, fui dormir, muito invocado. Aí durante a madrugada, eu escuto aqui barulho, um exemplo, aí vou lá ver, aí o vizinho fala, o vizinho aqui do lado, a criança teve um febre alta, teve convulsão, o pessoal está tentando ajudar, porque não tinha nem água na casa dele. Aí o responsável falou, eu quebrei o cano, não subi água, eu quebrei o cano. Aí eu vou chegar para ele e falar, você me desculpe, tá? Eu falei, um dia muito bom, quebrei teu cano. Eu falei, não, o vizinho dele, não, tá tudo bem. Espírito mais evoluído, não, tá tudo bem. Tranquilo, já, o pessoal me ajudou, já está resolvido, consegui dar um banho na criança, já, o pessoal, nós vamos levar para o hospital, ver se tem alguma coisa, a febre já baixou, tá tudo bem. Aí não, você me desculpa, não, eu te desculpo, mas conserta meu cano. Porque nós, quando retornamos para as crianças, vamos consertar aquilo que fizemos de errado, perante a lei divina. É aquilo que nós erramos perante a lei. Não é com o meu companheiro, com a minha companheira, é perante a lei de Deus. Se eu errei com alguém, tá? E eu compreendi que eu errei, já acertei todas as minhas dívidas, ele pode continuar invocado, chateado comigo, que eu vou evoluir. Esse é o nosso grande trabalho. Parece egoísmo, mas não, nós necessitamos crescer, nos tornar melhor. Se o outro não quer, porque nós vamos pensar assim, aqui nós estamos na sala Chico Xavier, né? Mentores que nos dão todo o amparo, a ajuda, nós pedimos luzes, amparo a eles, mas eles não ficam com foco de luz em cima da gente.
nós necessariamente temos que fazer a nossa parte. Vou ficar com o foco de luz, não. O Espírito Superior vai colocar o foco. Agora aí vai se tornar um Espírito Superior a partir disso. Não. Eu preciso. O auxílio é dado, mas eu necessito estar trabalhando. Então, Santo Agostinho nos fala sobre isso. Nós já, a prova de que nós já somos um mundo um pouco mais adiantado do que um mundo produtivo, e depois, na sequência do estudo, vai se falar sobre o mundo de regeneração, vai falar sobre os outros mundos, é uma prova que nós já temos inteligência, temos capacidade de discernir. Mas o que nos falta? Ainda o amor. Nos falta ainda a caridade. Nós já somos capazes, né? Na forma da inteligência, nós já temos conhecimento. Isso não tem nada de assim, isso é uma demonstração viva, são as crianças de hoje. A criança já nasce, pega um celular, já mexe. Tem um amigo meu que ele tem ele estava numa festa, ele estava falando, uma criança de 3 anos, disse: o que presta o celular? Ele falou: é só que o celular dele é aquele celular antigo. Aí o moleque pegou 3 anos, fez assim com ele: tio, está estragado. Porque hoje em dia não é leitor, a gente faz assim, o negócio passa, ele dá um celular que não movimenta e está estragado. Então as crianças já vêm já preparadas. E na maioria das vezes que a gente verifica, as crianças são o quê? Extremamente inteligentes. A maioria das crianças, extremamente. O que lhes falta? Educação. Essa parte que eles necessitam. Eles necessitam dessa educação, dessa moral, como ela falou. Então nós temos que nos preparar para isso. Então os espíritos que vêm ao mundo de prova e expiação, eles são, como diz Santo Agostinho, eles são exóticos, ou seja, eles são estrangeiros aqui, já vivenciados em outros locais. Por isso que chegam aqui com essa capacidade de resolver as coisas, de manter, uma inteligência muito grande, uma capacidade enorme intelectual. Nós verificamos muito isso. Mas, por qualquer motivo que seja, não conseguiram acompanhar a evolução do planeta em que está. Como nós aqui. Nós estamos num mundo de provas e expiações, e a espiritualidade nos fala, nos mostra que nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. Quem vai ficar no mundo de regeneração? É quem for aprovado. Porque senão a gente atrapalha. Não é verdade? Porque se nós estamos... Por isso que os espíritos com mais dificuldades, eles vêm exilados, vêm trazidos, vêm constrangidos a estar no mundo igual ao nosso, porque isso atrapalharia o mundo celeste. É um exemplo mais ou menos assim. Nós estamos aqui batendo papo, todo mundo tranquilo, feliz. Aí alguém traz um leão e bota aqui. Quem é que fica aqui dentro? Não tem como, não existe harmonia. Não vai ter harmonia para isso. Então, nós, enquanto espíritos, chegamos ao mundo, passou de estágio, e nós não conseguimos acompanhar, nós vamos ser exilados. Nós vamos ser colocados em outro mundo para quê? Para que nós possamos aprender. Para nós possamos entender que o que nós fazemos tem que ser, ele tem que estar bem, não só a inteligência, né, como diz o Espírito de Verdade, né, tem que ter as 2 asas, a moral e amai-vos e instruí-vos. Né? Tem que ter a instrução e tem que ter a moral, tem que ter o amor. Porque senão nós não conseguiremos alcançar, nós não conseguiremos progredir com esse mundo. E é interessante a gente ver, a gente fala sempre, né, com relação à justiça divina. Né? Então, daqui a pouco eu falei, na lei divina, Jesus falou, plantou, semeadura livre, colheita obrigatória. Se eu plantei o mal, não colheu o mal, não tem jeito. Isso é uma lei de ação e reação. O Jesus que me disse, não estou falando não, tá? Eu li, foi ele que falou. Plantou, colheu. Plantou bem, vai colher o bem. Então, isso é uma lei de ação e reação. Se eu estou num mundo que eu não consigo, eu não permito, né? A gente tem um exemplo da pouco da sala de aula. Se eles têm alunos na sala de aula que não permite que a maioria estude, o que você tem que fazer?
meu filho, leva mal não, mas você tem que ir para a secretaria, tem que ficar fora daqui. Porque atrapalha, e realmente atrapalha. E realmente vai atrapalhar. Aí a gente fala da justiça divina, né? E a gente esquece sempre, está lá nas das leis divinas, né? A última, que é justiça, amor e caridade. Né? Então a gente fala das leis. Então a gente fez e a gente vai responder. Mas é interessante pensarmos também que existe a misericórdia divina. Porque nós vivemos num mundo de prova e expiação. É um mundo maravilhoso. Tudo que ocorre aqui de errado, nós fizemos. É um mundo perfeito. Está tudo aí. O homem se acha o cara, mas tudo que está aí, tudo produzido em função para que ele realize. Avião passando, maravilhoso, um negócio desse lado, não sei quantas toneladas, mas se não houvesse lei da velocidade, lei física, né? Velocidade, ação e reação, lei de velocidade, lei de quando você para você poder estar aderido, né? Um avião, se você colocar ele numa barra de gelo, ele não anda, nem carro, nem nada, ele vai ficar só o motor andando. Então, tem tudo isso que faz com que ele consiga estar no ar. Mas essas leis já existem, elas estão aí. Foi tudo preparado para que nós pudéssemos estar usufruindo. Dentro do nosso planeta, né, se a gente pensar direitinho, se a gente pensar assim, 3 segundos, assim, eu podia ter nascido lá na Finlândia, né? Quase não tem crime. A Finlândia é maravilhosa. Aqui no Brasil mesmo, a gente vai para o sul. O sul também é uma educação. Muitas cidades fora do sul também, do Brasil, são cidades boas. Mas dentro desse próprio planeta. Para quê? Para que nós possamos interagir e aprender. Para que nós possamos vivenciar ou expiar aquilo que nós fizemos. Nós temos que vivenciar. Eu não escolhi a paciência, então eu tenho que estar no trânsito no Rio de Janeiro. E você tem 45 mil motos cortando para a direita, cortando pela esquerda, buzinando no teu ouvido. E é um local ótimo para treinar a paciência. É maravilhoso. Porque a gente começa a verificar no trânsito que a gente reclama do outro aquilo que a gente também faz. Se o cara para na nossa frente, a gente buzina. Aí quando a gente está... Um amigo meu, um amigo que ele fala que ele começou a observar isso, quando ele, no trânsito, no trabalho, ele buzinava. Esse pessoal é muito mole, agarrava na buzina e queria cortar, ele tinha que estar no trabalho, então o trânsito era ruim. Quando ele saía de férias, ele ia devagarzinho, relaxado, todo mundo buzinava atrás dele, não estava nem aí. Aí fala para as pessoas estressadas, né? Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que nós não conseguimos ainda visualizar isso. Nós achamos sempre que o culpado está no outro, é a questão da paciência. Eu não tenho paciência por quê? Porque o cara não tinha paciência. Por isso não tem paciência. Então nós não conseguimos, nós precisamos vivenciar. Eu há pouco tempo atrás estava ouvindo um empresário brasileiro que falou que o povo brasileiro ele é muito preguiçoso. Ele já chega no trabalho cansado. Eu fiquei ouvindo aquilo e falei, caramba, esse cara devia pegar um trem da Central do Brasil lá em Japeri, às 4 horas da manhã. Aqui o que? Qual ramal que é? É da Coluna? Caxias é o quê? Porque tem um músculo lá embaixo, né? Igual, mas eu não gosto de Japeri, porque Japeri é o que eu conheço. Então, é o roxo, né? Então, quer dizer, você pega o Japeri, assim, você leva de Japeri a Central umas 2 horas. Então você pega lá em Japeri às 4 horas da manhã, leva uma marmita que talvez se estrague no caminho, trabalha o dia todo, às vezes às 7, 8, 9 horas da noite, pega esse trem de volta para chegar em casa às 11 horas da noite, para no outro dia de novo às 4. Então, a pessoa só vai saber o que é isso a partir do momento que vivenciar. Sem vivenciar, não tem como. Então, necessitamos da vivência. Necessitamos da vivência.
Então, sem a questão da vivência, dificilmente nós nos tocaremos. Por isso o nosso planeta ele é tão diverso, espírito de todas as maneiras. E é importante por isso, Emmanuel nos diz que o nosso mundo, todos os espíritos eles estão em pontos de evolução. Ou seja, cada um está no seu momento de evolução. Cada um está no seu momento evoluindo. E é importante isso porque nós experienciamos com aqueles que conhecem mais. Qual foi o salto que o nosso planeta deu com relação ao amor a partir de Jesus? Nós temos um salto muito grande a partir dele. Tanto é que ele é divisão, né? A data se conta a partir dele. E nós não crucificamos, né? Mas é a partir dele. Se nós tivéssemos escolhido Jesus ao invés de Barrabás, estaríamos melhores, né? Bem melhores. Então, o nosso pensamento, a nossa capacidade de evolução, ela é lenta. Ela é lenta. É lenta porque a natureza não dá salto. E Deus espera por todos nós. É necessário que compreendamos isso. Porque Deus, todos nós, sem exceção, somos filhos de Deus. Sem exceção. Mas como é difícil a gente compreender que o cara que assassina alguém, um dia vai ser um espírito superior. Nesse momento, dificilmente. Dificilmente. Ainda mais quando é algo nosso. Quando é pro outro, de repente, fala, um dia foi. Agora, se for um do nosso, vai ficar mais difícil. Então, não temos ainda esta compreensão. Por isso, estamos no mundo de prova e expiação. Por isso, Santo Agostinho diz, é o mundo que você vive. É um mundo de violência. Por que violência? É porque nós necessitamos ser testados. Nós necessitamos toda hora sermos testados. Se eu digo que eu não quero saber de violência, se eu já evoluí, porque no plano espiritual também nós estudamos, o nosso lar vai verificar que o André Luiz estuda. Ele estuda, passa pelos ministérios, começa a aprender o que é. Ele estuda muito. Vai chegar um momento para retornar. Então, quando nós compreendemos, né, entendemos bem essa situação, nós vamos verificar, vamos nos melhorar. Porque quem mandou amar o próximo foi quem? Jesus. Ele falou, amai o vosso próximo como a mesmo. Né? Colocou o primeiro e maior mandamento, né? Que fala, não. Amar a Deus sobre todas as coisas e a próximo como a si mesmo. E amar a quem também mais? Aos nossos inimigos. Ou dificuldade para amar o inimigo. Por quê? É porque nós temos que compreender que amar o nosso inimigo significa que vai dar um abraço, ó, você é meu amigo, o cara me deu uma volta, para continuar, não, vem cá, me dá outra volta. Não, porque senão também não estou ajudando o outro. É orar, é não ter maus pensamentos. Porque isso faz com que nosso espírito melhore. Então, o mundo como o nosso, ele está sujeito a tudo que está aí. E nós estamos no lugar certo, tudo bonitinho, não está nada errado. Primeiro que nós escolhemos. Nós fomos lá na escolha das provas, no livro do Espírito, para ver que a escolha é nossa. Quem não escolhe é aquele que não tem condições ainda de escolher, ou por expiação. Você vai. Ah, mas eu não quero. Não, você vai. Mas mesmo assim, a gente compulsoriamente, nós recebemos todo o apoio. Nós temos um pai e uma mãe, temos amigos, temos nossos anjos da guarda, do alto irmão, o nome que a gente queira dar, espíritos familiares. Isso a doutrina nos fala. Então, nós não viemos desse mundo ao léu. Mas temos que fazer o que para melhorar? Esforço. É o famoso trabalho. Nós temos que trabalhar para a nossa melhoria. É como eu falei anteriormente. Não é uma questão de egoísmo. Não é sermos egoístas, pensar em nós. Não é pensar só em nós. Aí é diferente. Se eu começar a pensar primeiro eu, aí segundo eu, terceiro eu, quarto eu,
quinto, eu de novo. Aí não tem como. E para nós podermos auxiliar o outro, necessário é que nós possamos nos conhecer, possamos nos melhorar. Senão não tem como. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de estudo. Quando a Inês falou aqui na frente, ela nos falou o quê? Que se estuda o quê? O ERG, o EAD, se eu não me engano, mediunidade. Para que isso? É para que nós possamos compreender e trabalhar melhor em nós. Porque nós estamos aqui reunidos, a espiritualidade preparou esse ambiente desde cedo, o ambiente aqui é maravilhoso, é ótimo, mas e quando nós saímos do portão para fora? E quando estamos vivendo em sociedade? E quando nós pegamos aquelas nossas contas para pagar? Como é que a gente faz? Qual é a nossa reação interna? Não é externa não, porque externa dá para gente, né, fala, não, está tudo bem, vai, o negócio é interno. Então nós precisamos nos melhorar para poder auxiliar o outro. Precisamos compreender, né, como nós falamos, refletir o que é viver num mundo de provas e expiações, através do ensinamento da doutrina, para poder aí tomarmos a atitude correta. Porque senão, nós vamos continuar achando sempre que nós somos os pobres coitados. Ah, eu fui paciente porque me perturbou. Ah, perdi a paciência porque não é mole andar no trânsito do estado do Rio. Porque é legal andar no trânsito seria como? Não tem ninguém na nossa frente. É muito egoísmo, né? Olha aqui tudo limpo, a gente poder sair a hora que quer, voltar a hora que quer, ninguém perturba. Não tem uma buzina do outro lado, nem motoqueiro. Os outros também necessitam aprender, assim como nós. Assim como nós. Eu estava falando de trânsito, hoje eu vi um vídeo falando do Canadá, se não me engano. O motoqueiro vinha em alta velocidade, o carro saiu, mas quase que bate. Aí parou o motoqueiro, o carro parou na frente, o cara voltou. Você se machucou, está tudo bem contigo? O motoqueiro, não, está tudo bem. Aí falou, mas não houve nada não. Rapaz, eu tomei um susto danado, que besteira que eu fiz. Ele falou, não, o motoqueiro não estou errado, porque eu vinha com muita velocidade. Aí eu falei assim, mas está tudo bem contigo, motorista. O motoqueiro, calma, rapaz, respira fundo, não precisa passar a mão não, fica tranquilo, não houve nada não. Eu vou ter mais prudência da própria vez também, que eu também estou errado. Se é com a gente aqui, o que ia acontecer? Então, estava vendo o vídeo, eu vi até hoje esse vídeo. Então, essa é a forma. Ambos estavam errados. É ter essa compreensão. E nós estamos no mundo de provas e expiações. Esse é um exemplo de que somos capazes de fazer. Somos capazes. Para mim, eu já botei na minha mente, o trânsito é a melhor coisa para me educar. Eu fico ali o tempo todo, embora eu não consiga, tá? De vez em quando sai um tiranossauro rex dentro de mim, é um problema sério. Mas eu fico treinando. E é treinamento mesmo. Joana de Ângeles nos diz que a experiência é o quê? É a soma de erro e acerto. A gente vai errando, vai acertando, vai errando, vai acertando e vai funcionando melhor. Não é assim nós, enquanto profissionais? Para mim tornar um bom marceneiro, eu vou trabalhar, eu vou errar, vou acertar, até me tornar algo em excelência. Mecânico, uma coisa. Então, a nossa vida, enquanto espírito, também é assim. É erro e acerto. Peraí, errei. Não devia ter feito isso. Não é constante. Não é ficar dando desculpa, né? Não, errei, está tudo bem, errei, deixa para a próxima. Na outra encarnação, melhor. Não é isso não. É a gente ter consciência que necessitamos melhorar. É essa reflexão que devemos fazer todos os dias da nossa vida. Então, viver no mundo de prova e expiação é sinônimo de sermos grandes devedores. Numa regra geral. Tá? Isso é regra, não é? Vai ter as exceções. Jesus veio aqui conosco e ele não devia nada. Não tinha que espiar nem que provar nada, mas esteve conosco. Tá? Esteve aqui conosco, então, o Espírito que veio inicial, enquanto tantos outros que vêm. Então, é a nossa vivência que faz com que nós vamos nos tornar melhores. Melhores pessoas. Porque a gente sempre fala assim,
paz, então, é um negócio muito toda hora. Né? Queremos paz, mas e nós? Cultivamos a paz dentro de nós? Conseguimos cultivar a paz? Se não cultivamos a paz dentro de nós, enquanto sociedade, porque sociedade é o quê? Indivíduos agrupados. Se nossa sociedade, se o espírito que nós vivemos aqui, nós não fôssemos ainda espírito bélico, espírito de luta, nossa sociedade seria de paz. E nós vamos vendo aí que tem espíritos chegando, se impondo muito com relação à paz. Na França, agora há pouco tempo, a menina está falando que ela participou de passeata para quê? Conversou com o cientista, com relação ao quê? Ao meio ambiente. Levantou a bandeira, 13 anos de idade. Ele é autista. Ele é autista? Então não está na nossa condição física, né? Na nossa condição espiritual. Então nós vamos verificando isso. Só que como nós vivemos esse mundo de prova e expiação, ainda é um mundo ainda com o espírito conosco, né? Então ainda com muita dificuldade, o que ocorre? Nós temos essa tendência. Nós temos essa tendência ainda a manter a nossa vontade naquilo que ainda não é muito correto, não é muito legal. Nós temos essa tendência. A tendência nossa é essa. Por quê? Porque está dentro da gente. Porque se não tiver, eu não quero. Eu não quero para mim. Eu quero para mim o que eu não quero para o outro. Quando nós conseguimos fazer isso, amar o próximo como nós mesmos, nós estamos verificando o quê? Eu vou fazer todo o bem ao outro que eu quero para mim. Então, se eu não quero que ninguém fique buzinando no meu ouvido, não dá para ninguém. Se eu não gosto de ouvir impropérios, eu também não vou falar impropérios. Mas isso tudo é exercício. Muitos de nós, espíritos aqui encarnados, não conseguiremos passar por um mundo de regeneração. Porque não compreendemos bem ainda. Vamos ser levados ao mundo de expiação, de ação de prova, mundos primitivos. Existem muitos. Então, a gente não se adaptou, nós seremos levados àquele que mais condiz conosco. E muitas vezes pela nossa escolha. Muitas vezes nós estamos tão afinados com aquilo que é violento, de aquilo que é o mal, que nós queremos estar próximo. Haja visto, o pessoal fala assim, eu gosto muito de... Ouve muito isso, eu sei que ninguém fala isso. Mas eu gosto muito de filme de ação. Eu adoro filme de ação. O filme de ação é o quê? Existe filme de ação sem violência? Se você tiver alguns aí, você por favor me diga, porque não dá para você associar um filme de ação sem violência. Por isso que aí tem o Rock 1, Rock 2, Rock 3, Rock 4, Furiosos de não sei das contas, Invocados de não sei das contas, e vai se reproduzindo. Porque nós estamos afinados nesse tipo de coisa. Por que esse papo de voltar armamento ele mexe tanto? Porque isso no fundo a gente gosta. Nós, enquanto eu sei que aqui ninguém faz isso não, tá? Em termos de sociedade, a gente fala para a gente refletir em termos de sociedade. Então nós, né, enquanto sociedade, ainda estamos propensos a isso. Então nós necessitamos virar. Por que eu quero andar armado? Eu quero ser violento. Não tem como. Não tem outra maneira. Não, eu quero usar armado para me defender. Duvido que eu só possa defender. Duvido. Se tivesse amor no coração, eu faria igual o Chico, né? Tem uma história do Chico que ele fala isso, que ele estava indo para casa, o cara chegou, mostrou e falou, ia assaltar. Aí ele falou assim, não, eu quero guardar arma, não gosto de arma não. Não, tem um assalto aqui. Ele falou, não precisa se preocupar não, nesse bolso meu aqui tem dinheiro. Mas pode pegar aqui, ó, não precisa não ficar mostrando arma não. Você está roubando por quê? Você tem filhos? Não, tem 2 filhos. Com certeza teus filhos estão com fome. Vão na minha casa para me poder lá, que tem muitos mantimentos, eu te dou para você levar para os teus filhos. Aí levou na casa dele, arrumou, foi, veio para ele. Aí, agora você fica aí que eu estou indo embora. Não pulo não. Se você pular o muro, o pessoal consegue ser ladrão. Passa pelo portão, eu vou abrir o portão para você não ir embora. Aí nós temos condições de fazer isso constantemente de maneira nenhuma. É uma questão de quê? De um espírito
mais evoluído. Eu digo mais evoluído porque a gente já até ouve isso muito no movimento. Poxa, eu queria ser tanto quanto, eu queria ser igual ao Chico. O que o Chico passou? E a história dele. Ser igual no momento que ele consegue sublimar? Não, é tudo que ele pensou. E é um espírito muito evoluído. Quando Jesus falou, quem não tiver pecado, atire a primeira prova. A primeira pedra, perdão. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus tinha a força moral para falar aquilo. Se fosse eu, coitada, ela ia ganhar muito pedrada. Ela ia ganhar muito pedrada. Porque está na força moral. Não é assim a gente com nossos filhos? Não é assim? A gente cria os nossos filhos de uma forma moral, com respeito, olhando o melhor lado. Eles crescem, eles continuam carinhosos conosco. Tem uma história de conhecido meu, que o pai dele, o pai era uma pessoa muito violenta. Né? Muito violenta, os filhos com violência, andava armado. Então os filhos cresceram, ficou forte. Ficou forte, a gente ficou velho. Ficou velho, a gente não tem mais a mesma força. E o moleque ficou forte, um belo dia ele falou alto com o pai, falou alto com a mãe, e ele se meteu. O pai pegou, ele estava parrudo, o pai pegou, puxou a arma. Quando ele puxou a arma de um lado, o filho puxou do outro. É equivalente. A mãe foi obrigada a entrar no meio, para poder evitar que fosse coisa pior. O que é isso? É o exemplo. Tem filhos aí que são extremamente carinhosos com os pais, independente da idade. São extremamente. Por quê? Porque receberam todo esse preparo para se tornar. E muitas vezes não, se prepara, mas é do espírito. Chega uma hora que o espírito vai ficar livre. Mas onde é que nós educamos? É a partir da infância. É quando a gente está pequenininho, que a gente vai botando. A gente falou das crianças de hoje em dia. As crianças de hoje em dia são extremamente inteligentes. Mas elas são o quê? Danadas. Garotada de hoje é, como diz aí na gíria, marrento. Criança vai. Quer saber por quê? Você fala, não pode fazer, por que eu não posso? Marrento pra caramba mesmo. Mas é porque são espíritos que necessitam ser educados. Necessitam se conversar. Na nossa época não era bem assim. O pai falou, ó, tudo quer. Aí Deus fez assim lá. Aí Deus fez, pá. Então, quer dizer, mas são momentos diferentes. Nós necessitamos ser tratados daquela forma. Era o que bastava para nós. E fomos muito bem educados com isso. Hoje o momento é outro. Estão vindo os espíritos aí que vão tornar esse mundo melhor. Mas para isso necessário é que eles sejam bem educados. Até meia-noite, né, Inês? Até amanhã, porque na quarta é feriado. É que eu falo muito. Agora vamos ficar com o que nos disse Santo Agostinho. Nós já estamos quase na hora. Estou no capítulo 3, já muito mais na casa do meu pai. Mundo de expiações e de provas. Aí nos fala Santo Agostinho. Que vos direi dos mundos de expiações que já não sabeis? Pois basta observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande perfeição moral. Por isso os colocou Deus num mundo ingrato para expiarem aí suas faltas, mediante os penosos trabalhos e miséria da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais difícil. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. A raça a que chamais selvagem são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raça indígena da Terra, que aí se elevarão
pouco a pouco, em longos períodos seculares, algumas das quais vão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nós podemos exprimir dessa forma, são espíritos exóticos na Terra, ou seja, são espíritos estrangeiros. Já viveram em outros mundos, onde foram excluídos em consequência de sua abstinação ao mal, e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados por fazer que estes últimos avancem. Pois que levam consigo a inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que de mais amargor se reveste os infortúnios da vida. É que nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acham mais embotado. A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundo expiatório, cuja variedade é infinita, mas revelando todos com um caráter comum, por servirem de lugar de exílio para espírito rebelde à lei de Deus. Esse espírito tende a lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a negligência, com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz com que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, que nós possamos refletir que Santo Agostinho nos diz que o mundo em que nós vivemos é um mundo necessário à nossa educação e que cada vez mais possamos continuar estudando, buscando compreender mais a doutrina que nos traz esses conhecimentos. Não é só a doutrina que nos leva a conhecimentos de melhoria, não. Todas as religiões são boas e necessárias para o nosso aproveitamento enquanto espírito aqui encarnado. Então, que possamos refletir com relação ao estudo da noite de hoje, que nós necessitamos, né, a busca dessa felicidade. Por isso que muitas vezes nos tornamos ingratos, não compreendemos, que a partir do momento que compreendemos o que Jesus nos trouxe, que o Mestre nos veio trazer de ensinamento, e conseguirmos alinhar a nossa caminhada com esses ensinamentos, com certeza o nosso mundo será melhor, nós seremos melhores, e com isso estaremos cada vez mais auxiliando também aqueles que estão na nossa caminhada. Então, que o Mestre nos abençoe, obrigado pelo caminho e pela atenção de todos. A sala Chico Xavier agradece por essa noite prazerosa e de muito esclarecimento. Vamos passar agora para o segundo momento da nossa noite, o momento do passe. Ele é facultativo. Todos aqueles que desejarem tomar o passe, aguardem nos seus lugares, que serão chamados e vão se encaminhar até essa linha ao lado para receberem o benefício do passe. Enquanto isso, a gente pede que aguarde em silêncio.